E hoje eu trouxe uma convidada que é uma pessoa muito especial para mim, a Fabiola. A gente fez formação de Feng Shui lá atrás, alguns anos atrás, né, minha flor? Pois é, faz pouquinho. Faz um pouquinho. E ela fez, ela conhece um pouco da minha história, ela fez parte de bastante da minha história. E assim, uma pessoa que eu admiro muito, e por isso eu convidei ela aqui para falar um pouco sobre as cores pra gente, para vocês também tirar as dúvidas aí, as alterações que vocês ainda não fizeram em casa, agora vai dar para fazer com as cores também. Fabiola, se Ou eu apresente. vou dar medo em todo mundo hoje. Não, mas tudo tem uma razão de ser, né? Sim, claro. Então, beleza, vai lá, se apresente, diga quem Bom, você é, por que você está aqui. sim, meu nome é Fabiola, eu sou arquiteta há 20 anos. Estudei Feng Shui com a Erenice, estudamos juntas, tivemos aí um longo caminho de estudos, tentando entender muita metafísica do curso, né? Que não foi nada fácil, Não. porque eu falo que a gente sai de uma cultura totalmente ocidental para uma oriental é literalmente um novo aprendizado, né? Tem que, Mas, tem que olhar totalmente diferente. mas tudo é o aprendizado que eu acho que a gente, né, vai caminhando nessa estrada e vai aprendendo aí coisas e cada passo é uma nova etapa, né? Algo novo que entra e que a gente absorve ou não daquilo que a gente consegue, né? Eu imagino que seja isso, a nossa função aqui, né? E absorvendo e despertando cada vez mais. Exatamente, exatamente. Então eu trabalho, né? Eu tenho na verdade não é um curso de autoconhecimento, na verdade é um passo a passo que eu vou trabalhando junto com as pessoas em relação ao autoconhecimento, que eu chamo de lar consciente, porque o nosso primeiro lar é o nosso corpo, né? E nele é refletida a nossa casa. Então, tudo na vida e tudo na nossa volta são reflexos da nossa mente. Então, primeiro eu preciso trabalhar minha mente, consertar tudo aquilo aqui, para que tudo seja diferente, né? Como a gente mesmo estudou dentro da teoria chinesa, vamos dizer que 30% é parte da casa, o resto é nosso. É. Então, depende de como eu estou lidando com as sensações e emoções que eu estou dentro desse ambiente. Então, é basicamente isso, né? Então, eu venho aí nessa caminhada de autoconhecimento, no autoconhecimento próprio, tudo eu fui procurar porque, por sensações minhas, de uma necessidade de que tudo era algo mais, não era só aquilo. A vida não podia ser só isso. Então, né, eu dentro da arquitetura, eu não me conformava, eu via pessoas ali meio que sofrendo por causa de algumas coisas que nós arquitetos acabamos utilizando sem muita consciência. E aí, isso tudo eu percebi que influenciando, e aí conforme eu fui estudando e fui colocando outras coisas para as pessoas, elas foram tendo atitudes diferentes dentro daquele ambiente e aquilo tudo começou a se tornar mais amoroso, né? Tudo era muito frio, muito o arquiteto fez e deu para ele e aí ele usou aquilo e não era dele, né? Não tinha uma emoção dele. Não Então tem aí eu comecei as características da pessoa. Lembra que eu comecei a falei trabalhar sobre isso, neste gente? processo. Comecei a trabalhar esse processo que é o lar consciente, é você se conscientizar de cada memória, de cada objeto, de tudo que tem dentro da sua casa, inclusive as cores, né? Também tem um Exatamente. propósito para elas estarem aí. Exatamente. As meninas que estão me acompanhando já, eu tenho abordado muito esse trazer de consciência para elas, né? Que a casa é um reflexo nosso. E que bom que a casa às vezes quebra alguma coisa, estraga alguma coisa, porque se a gente está atento, a gente já
se liga de que algo não tá Sim. legal e vamos Antes quebrar na casa, né? Eu falo para todo mundo. Quando o pessoal fala assim pra mim, ai, quebrou tal coisa, eu falo, que bom que foi na casa, não foi em você, né? Porque a gente tem duas escolhas. Antes que quebre em nós, que quebre na casa, e aí a gente fica atento, corrige na casa, corrige em nós e tá tudo bem. Isso aí. E tá tudo certo, a gente vai levando, né? Exatamente. E aí, meninas, ó, deixa eu fazer um pedido aqui. Vamos lá, 2 aviãozinhos cada uma. A gente tá em 18 aqui. Vai 2 aviãozinhos para cada uma aí, manda pras amigas e chama pra cá. Tá bom? Chama as amigas. Chama as amigas. Então, eu faço um curso que o meu mestre ele fala assim: chama as velhas. Com muito carinho, mas chama as velhas. Chama todo mundo pra cá. Eu rio muito dele. Gente, vamos muito lá. Bom. Se vocês têm dúvidas, vão mandando aqui pra gente também, que a Fabíola vai começar o assunto. E conforme vai surgindo as dúvidas, vocês mandam pra gente que a gente já vai respondendo, tá bom? Então vamos lá, podemos começar aí com esse assunto. Esse assunto acho que é meio polêmico, né? É muito gostoso, eu falo. Mas é altamente polêmico, né? Porque existe, na verdade, muitas linhas que trabalham. As cores, ela veio de um lugar muito antigo, né? Dentro da nossa história. Já os antigos xamãs, eles utilizavam as cores das pedras, né? As cores das frutas, das pinturas que eles utilizavam no corpo, tudo tinha um motivo. Nunca nada foi sem motivo, né? Uhum. Tudo tem um propósito para si. Então, esse estudo das cores foi uma coisa até que eu quis fazer, porque a gente, dentro do Feng Shui, a gente estuda as cores, mas elas são as nossas curas, né? As cores do fogo, do metal. Então, assim, não entrava muito naquela história, né, das cores realmente, quais eram os efeitos que elas poderiam causar na gente. Sim. E então eu comecei a ter uma sensação pessoal minha. Eu, quando mudei, eu moro em Cascavel, no Paraná. Eu, quando mudei para cá, quando comprei essa casa, eu tinha uma sensação assim comecei, depois de um tempo, lógico que nada acontece assim da noite pro dia, né? A gente muda e acontece. Eu tinha feito toda a minha parte aqui, da minha liberação, do Feng Shui, de tudo aquilo que a gente conhecia, mas eu me sentia desconectada do lugar e me sentia numa apatia total, numa tristeza, sabe? Não tinha vontade de fazer nada. Bom, nessa época a gente já estava estudando e a gente conversava bastante disso, né? E era uma tristeza, assim, muito profunda, que eu não entendia o que era. E aí, quando eu fui fazer esse curso de cores, né, que é um curso que foi feito, na verdade, eu fiz com uma arquiteta, que fez um estudo com um físico quântico e filósofo, que chamou Osni Ramos, que ele foi estudar, na verdade, qual era o efeito das cores no nosso psique. Porque uma coisa é a gente utilizar aquilo que eu gosto. Eu gosto do verde, eu gosto do amarelo. Tudo isso eu gosto por informações que eu recebi quando pequena, ou de memórias que eu trago. Então, isso é muito... Eu não entendo nem por que a gente tem. Não tem assim um motivo. É porque eu gosto. Eu gosto de usar roupa preta, eu gosto de usar roupa branca, eu gosto de usar azul. Mas nem eu sei o porquê que eu gosto, né? Eu tinha uma fase que eu odiava verde. Também não sei porquê. Né? Eu acho que são as crenças. Alguém falou que era bonito lá na infância e todo mundo falou, legal, pois é. E vou nessa. Então, assim, a gente nunca se questionou, e aí eu fui sempre muito questionadora das coisas, né? Eu sempre tinha essas histórias de questionar, por que isso é assim? Eu não aceitava aquelas histórias, é assim porque é. E hoje minha filha faz a mesma coisa comigo, é assim porque é. Acho que precisa um pouco de idades também. Sim. E aí, então, eu fui nesse questionamento, né? Cheguei até esse curso. O que foi muito legal, porque me mostrou a parte científica da história, né? Então, ele fez 5 pontos dentro desse estudo dele. Depois, se vocês quiserem saber mais, ele tem um canal no YouTube. Ele é um professor, ele tem curso, está até aberto o curso dele, da psicologia das cores, do psiquismo humano, porque ele não estuda psicologia, é o que ele fala. Psicologia e arquitetura ficam no raso, no freudiano e no que é bonito, na beleza, na estética.
isso foi muito mais profundo. Foi realmente o que as cores podiam influenciar dentro do nosso psiquismo, tá? Então, o que ele percebeu nesse estudo? Ele fez 5 fases desse estudo, né? Então, a primeira coisa era que cor que ele conseguiu obter, que é a parte física, né? Que ele chama de física quântica, que a cor é fóton. Fóton é luz, é energia. Então, tudo é energia, né? Como a física quântica hoje aí explica que tudo é energia, ele descobriu que a cor também é uma energia. E tudo que é energia nos traz uma informação, né? Sim. Então, essa informação, ela vem dentro das ondas desta energia. E que o nosso cérebro faz uma leitura que não tem nada a ver com os nossos olhos. Eu posso odiar uma cor, mas dentro do meu cérebro, ele vai reverberar com memórias que eu tenho lá dentro. Aí o que ele relacionou também? A cor com a natureza. Então, que a gente via isso no Feng Shui, né? Sim. Então, foi aonde foi muito legal por causa disso, que chama princípio ontológico das cores. Então, ele observava, né? Ele foi fazendo as observações, o que aquilo lembrava nas pessoas da natureza. E aí veio as cores como um símbolo. Então, as cores não deixam de ser um símbolo pra gente, né? Porque elas contêm informações subliminares que o nosso cérebro, nosso inconsciente compreende. Por menos que eu entenda o que é, eu estou recebendo a todo momento essa informação. No momento que eu entro num lugar. Então, o que acontece, né? Qualquer ambiente é pintado, ele tem uma cor, né? A gente pinta, põe um branco gelo, põe uma corzinha na parede, ó, aqui tá para ver que tem um verdinho. Então a gente sempre está colocando alguma cor, porque a gente tem essa necessidade, né, como humano, de trazer a natureza para dentro da nossa casa. A minha sensação maior desse estudo todo dele foi esse princípio ontológico, né? Que é esse princípio das sensações. Quais são as sensações que me dão as cores? Então é o que eu trabalho com as minhas clientes hoje. Qual é a sua sensação? O que está te faltando? Então, para que elas vão percebendo nelas a falta e os excessos, porque a gente vai passando isso, faltas e excessos, né? Bom, então, como eu disse, cor é energia. Então, se eu entro num ambiente altamente amarelo, vamos dizer, numa casa amarela, eu vou estar recebendo, na hora que eu entrar naquela casa, assim como eu recebo do micro-ondas, que a gente fica preocupado, porque o micro-ondas emite energia pra gente, né? Eletromagnética. Sim. As cores emitem a mesma frequência eletromagnética pra gente, que são ruins, não são boas. Então, assim, as cores, na verdade, elas têm o seu propósito também na natureza, né? É diferente de um elemento natural. Por exemplo, Fabiola, mas e o verde da planta? O verde da planta vem de um elemento natural. Nós estamos falando de parede que contém o artificial, a química. Então, eu tenho o sol que pega nessa parede e ele entra e vai soltar no ambiente, falando assim, de uma forma bem simplificada, ele vai liberar a sua frequência daquela cor. Então, assim, eu tenho todas as cores dentro do branco. Então, eu tenho 100% branco, é formado por todas as cores. Então, qual é a melhor cor? O branco. Por quê? Porque nele contém todas as informações do universo. Mas o branco então, puro, ele, assim, né? O branco puro, tá? Aí, voltando lá na minha história, quando eu cheguei aqui nessa casa, né, para fazer o link aqui, quando eu cheguei nessa casa, o que aconteceu? A casa era toda pintada de branco gelo, né? E o que ele fala nesse estudo dele, né? Então, que a gente tem que correlacionar com os elementos da natureza. Então, por exemplo, o que nos remete a um cinza? O branco gelo, ele tem cinza, né? Para que forme aquela cor dele, que é meio acinzentadinha, é bem leve. É uma mistura, mas ele é um acinzentado, ele vai, esse cinza. E o cinza é a ausência de cor. Ele é o oposto do branco. Enquanto o branco tem tudo, ele não tem nada. Então, o que ele te remete? O que é ausência de cor? É você não ter vontade de fazer nada. Então, com o tempo, eu estava morando aqui já fazia um tempo, eu tinha a sensação
de que eu estava morrendo. Cheguei numa depressão que eu falava, eu quero me matar, eu quero morrer, né? E eu, assim, não sabia o porquê. Então, às vezes, a gente está num ambiente que é tóxico sem saber o porquê, porque as informações não chegam até a gente, e aí é onde a gente começa a estudar e vai buscar, e aí você vai se descobrindo, falando, nossa, olha, é isso que aconteceu, né? E eu posso ver de uma outra forma? Posso. Eu preciso entender essa cor desta forma? Não, eu não preciso entender essa cor dessa forma. Então eu posso ir trabalhando e fazendo as alterações que eu preciso, e com o tempo, porque ninguém tem dinheiro, né, para pintar uma casa inteira de repente, e minha casa era inteira branco gelo, e aí então você vai fazendo esse processo, até porque é um processo, é como um processo interno, como do Feng Shui. Nada você coloca e amanhã acontece. Tudo é um processo, você precisa ir digerindo aquilo, as coisas vão acontecendo, e você vai se alterando passo a passo. E eu Então, acho, só complementar aqui, pode ir? é que, na verdade, não é que seja ruim, por exemplo, você ter passado por uma casa branco gelo. Eu entendo que também havia um propósito para você passar por aquilo, né? Eu acho que isso foi uma forma de trazer você muita informação, muita consciência, tratar você talvez de uma coisa que você já vinha carregando, por isso que você já atraiu uma casa com esse padrão para reforçar aquilo que você acreditava. Então... Sim, é o que eu falo para minhas clientes, a gente não deixa de buscar nada. Nós estamos aqui buscando, nós somos buscadores. Então a gente busca o tempo inteiro. Você busca uma pessoa que vai gritar com você, porque você está afim de se sentir vítima, então você vai lá e frequencialmente você busca tudo, né? Então eu falo, por isso que a gente tem que tomar consciência e trabalhar muito essa mente, né, para tirar esses bloqueios que ficam trazendo essas memórias e que a gente fica revivendo essas coisas de uma forma ruim. Porque tudo eu posso viver de uma forma plena. Eu não preciso viver de uma forma dolorosa, né? Não existe aquela história, né, de eu preciso de dor para chegar ao amor. Não, eu não preciso de dor, né? Tenho certeza que nós não precisamos passar por isso. É uma escolha nossa passar pela dor. É uma escolha nossa. Eu acho que também cada pessoa tem a sua história, né? Cada um vai atrair a situação que acredita, né? E às vezes é a única forma que ela encontra. Então... Ela encontra, porque eu acho que os símbolos nada mais são, né? Todos os tipos de símbolos. Digamos que desde as curas que a gente faz do Feng Shui, aos santinhos que a gente põe em casa que a gente gosta, ou de uma imagem que você tenha, que você gosta e que te fortalece, qualquer coisa que você tenha com este propósito, ele tem um propósito que você dá para ele. Né? Então é a sua intenção. Então as cores também têm a sua intenção. Só que aí a gente tem que lembrar esse fator. Porque ela, como sendo uma energia, é que nem a energia do celular, a energia da televisão, que a gente vive preocupado, né? Eu preciso colocar um protetor para isso, eu preciso pôr um orgonite. E a gente não se preocupa com a cor. E a cor não tem outra forma, ela vai chegar até você. Porque se você entrar num ambiente todo amarelo, você vai receber aí, acho que são 10 trilhões de hertz no seu corpo na hora que você entra num ambiente inteiro amarelo. Então você imagina a carga energética que você recebeu. Pilhadaço! Então, o que a gente, né, o que eu estudei bastante nisso? Que as cores, elas podem trabalhar de uma forma homeopática, digamos assim, né? A gente tem que trabalhar para o nosso benefício tudo e não para que a gente sofra com aquilo. Então, a gente vai buscando as cores, né, dentro de um processo onde eu vou me autoconhecendo. E por que eu estou procurando essa determinada cor, como eu contei da minha história com o cinza? Talvez porque eu precisasse chegar nesse fundo, né, do poço para conseguir bater o pé e voltar. Talvez fosse isso, né? Porque... eu lembro que na época você falou que não eram só as paredes que você tinha cinza, era o sofá, era a parte da parede. Toda, a minha casa, minha roupa, todas as minhas roupas eram pretas, cinza, só tinha isso na minha casa inteira. Tava todo mundo gritando com você, acorda, Fabiola.
Literalmente isso. Então, assim, é muito simbólico, né? E aí, o que, que o cinza, né, nessa ontologia, que é a filosofia, a ontologia vem da filosofia, né? O que, que ela representa? São os dias nublados. Olha para o céu, o dia que está um dia nublado, o que, que você tem vontade de fazer? Nada. Você tem vontade de deitar na cama, voltar. Tanto que tem uma história dessa, né? Todo mundo fala assim, ai, tá chovendo. Olha lá, meu marido falando que adora cinza. Mas o Alex teve que se render aí, por uma corzinha aí. Não, o pior é que agora, tudo quanto é lugar que eu vou, eu falo assim, não, isso é cinza, não vamos comprar não, porque é cinza. Porque se deixar, pelo nosso gosto, a gente vai atraindo isso, porque a gente precisa. E aí existem as memórias, né, que a gente ainda não conseguiu trabalhar e que elas ficam ali, a gente querendo voltar para elas, né? A gente toda hora quer voltar para aquele caminho conhecido. Tem uma pergunta aqui, as cores funcionam como um arquétipo? Como arquétipo, sim, são simbólicos. Arquétipo nada mais é do que simbologia, né? Simbologia. Então elas funcionam como uma simbologia. Só que ela é uma simbologia dentro do seu psique. Então a gente não tem como mudar. Por exemplo, um arquétipo que a gente coloca lá, uma águia, né? Que são elementos. Eu posso não ter na minha casa porque essa simbologia. Agora a cor não tem como, porque aonde a gente for, nossa roupa tem cor, tudo tem cor. Então a gente está recebendo a informação o tempo inteiro. Então, na verdade, não tem como a gente não aprender com as cores. É uma simbologia que a gente é obrigado a aprender. Isso aí. Então, vamos lá. É bem louco. Então, qual a próxima cor que você vai falar pra gente? Então, falei do cinza, né? Que é uma cor que todo mundo adora, que acha chiquérrima, né? Então, eu falo assim que eu falo ela primeiro, porque todo mundo quer me matar depois, né? Por causa do cinza. Aí nós temos o vermelho, né? O vermelho já é uma cor, assim, bem conhecida, que é a relação com o fogo, né? Então, por exemplo, numa casa onde tem uma pessoa que tem uma sensação de agressividade, onde ela é mais pilhada, né, não consegue dormir, a gente elimina coisas vermelhas. Literalmente, você tem que eliminar coisas vermelhas, porque ao olhar para essa coisa, frequencialmente, o vermelho é a maior potência de todas as cores. Então, se a frequência é 10 trilhões de hertz, da cor amarela, imagina quanto que não chega o vermelho, que é a mais potente delas. É a de maior vibração frequencial, tá? A menor é o azul e a maior é a vermelha. Mas aí, deixa eu só... Pode perguntar. Colocar uma coisa que talvez as pessoas tenham dúvida. São todos os tons de vermelho ou é só aquele vermelho vermelho? Na verdade, assim... vai ter algumas tonalidades que vão mudar, porque aí você mistura cores, né? Por exemplo, o vermelho, para você fazer ele um pouco mais, e agora não sei o nome em português, Bordeaux. Porque eu falo tanto em espanhol que eu lembro mais em espanhol do que em português. E aí, pra gente fazer isso, eu tenho que pôr um tanto de preto. Então, eu tenho duas informações. Ela é alterada. Entendeu? Então, esse é o problema das alterações de cores, né? E o que ele critica bastante nessa pesquisa dele são essas alterações de cores que existiram, que acabaram indo para tons pastéis, que o Alex estava rindo aqui da história dos tons pastéis. Porque é tipo beijinho, né? E as cores, na verdade, são cores primárias. O polêmico salmão... Então, assim, sabe, aquelas cores que foram virando um sei lá o quê, que você não sabe dizer se é verde ou se é azul, são essas cores. Então, você imagina isso dentro da sua psique. O que ela está fazendo, né? Você está recebendo duas informações que ela não está conseguindo fazer uma leitura e aí isso vai te gerando confusões, porque você não consegue ler aquilo. Então, assim, a gente procura... né? Por exemplo, eu procuro trabalhar bastante elementos naturais, porque os naturais não têm essa mesma frequência. Por exemplo, você falar assim para mim, é um granito cinza. Não, o granito cinza não tem a mesma vibração, porque ele é uma pedra. Ele tem vibração de pedra, é diferente. Da terra. Então da terra, é outra coisa. Então, da madeira. A madeira é marrom. Marrom não é legal, porque o marrom lembra a terra pra gente. E terra em excesso
né? A gente dentro do Feng Shui estuda isso. A terra em excesso, você se sente empacado, porque, tipo, foi soterrado. Segura. Né? Não tem nem o que fazer com isso, você não faz nada. Prende. Então, assim... Mas o legal, assim, que esse estudo veio muito a calhar com o que o Feng Shui falava, né? Você vê, os chineses não tinham estudo absolutamente nenhum disso. Eles estudavam apenas a natureza, olhava para aquilo e dizia: ah, isso é verde, ah, hoje está chovendo, hoje é dia triste, vamos ficar em casa. O inverno é frio, fica em casa. Então você vê como, né? Que as pessoas sabiam pela sua própria essência e nós fomos perdendo isso. A gente foi, assim, chegando no ponto super. E no ponto do bege, do cinza, das cores mais pálidas que pode existir. E aí as cores pálidas, o que elas fazem? Elas te trazem memórias de coisas secas, de coisas mortas. Então, assim, lembra que a gente ria de quadros? Que a gente estudava, né? De você colocar informações em quadros. Aqui, ó, tem até um abraço aqui atrás. Então, assim, as informações, os arquétipos de quadros. Então, você vai lá e bota uma caveira na sua casa. O que você está olhando para aquilo? Que informação você está recebendo? Árvores então, secas, que o pessoal adora. Aquele barco estragado, vazio, na beirada do morto, com jeito de você fala, tem alguém morto lá dentro. Exatamente. Então é o mesmo nível de informação que a gente, em memória, a gente recebe, tá? O bege, o palha, todas essas corzinhas que a gente adora colocar. Eu falo adora porque eu, como arquiteta, adorava projetar umas casas bege, né? Porque é tipo casa de famoso, parece que é tudo bege, né? Então é bonito, vamos fazer bege. E aí a gente começa a entrar numa depressividade, a gente começa a não entender a nossa apatia, o porquê que a gente não tem mais vontade. E aí você acha que são outras coisas que estão acontecendo, né? Então... Deixa eu ver aqui. Estão gostando, meninas? Ó, lembra daquela amiga que precisa ouvir isso aqui, que tá a casa toda cinza, preta, lá? Vai lá e manda um aviãozinho pra ela. Vixe. Ó, deixa eu ver, tem umas perguntas aqui, deixa eu voltar aqui. O pessoal tá perguntando. Adoro azul, adoro vermelho e a cor amarela. A cor amarela também é bem vibrante. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal perguntou, acho que sobre o vermelho, que quando há muito essa questão de estímulo, é para tirar até mesmo dos detalhes, ou eu posso ter? Até detalhes. Então tira e aí, por exemplo, se tiver pessoas depressivas, é ótimo você usar. Então aí é que a gente tem que ter essa ponderação. Tipo, tem alguém muito depressivo, eu mando, vai lá e bota uma almofada. Mas não pinta uma parede, bota uma almofada. São detalhes, né? Exatamente. Então, o que eu falo para minhas clientes? Trabalhe com detalhes que você pode mudar. Entendeu? Eu tô precisando agora, eu quero pôr um verde limão. Porque o verde limão me dá uma sensação de frescor, né, me dá aquela limpeza, é o que eu tô precisando sentir agora, porque eu senti em mim, eu tô ficando muito doente, ele ajuda muito com isso. É muito legal o verde-limão ter objetos no banheiro, tá? Porque como é a área de purificação nossa, sim, onde a gente vai se purificar, ele é muito legal. Ele é usado dentro, ele é usado dentro de centro cirúrgico, hoje é pintado de verde-limão. Que é para isso, tá? Porque não fungos, bactérias, nada disso consegue se desenvolver dentro de verde-limão. Olha só, tem isso. Bacana. Então eles estão utilizando agora. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Um local para estudo das crianças. Qual cor? Uma cor muito legal é o azul. Tá? Azul, ele potencializa muito pensamento, cognição, essa parte, sabe, para te acalmar e você conseguir se concentrar. Agora, uma dica legal é, por exemplo, aonde a criança vai estudar, tipo na mesinha, coloca um adesivo amarelo. O amarelo leva a sua concentração total para aquilo. Então, faz você ficar em atenção. Porque o azul, ele vai te dando sono. Então você precisa de algo junto, por isso que às vezes a gente trabalha duas cores. Vem algo junto para que você consiga. Agora não pinte paredes, né? Eu vou fazer um branco com um azulzinho. Não faz isso, tá? Não esquece que quando a gente mistura duas cores, são duas informações e o nosso cérebro começa a se confundir.
Ele não sabe qual é, por causa dessa informação que tem dentro da sua frequência. Tá, então, põe aqui. um objeto. Eu, por exemplo, tenho muitos objetos. Meu escritório é todo branco, minha mesa é branca, e eu tenho objetos amarelos, objetos que me fazem ficar focado. Azul. Preciso de amarelo aqui. Outra pergunta aqui. E para o quarto do casal e escritório? Quarto do casal, aí depende assim, né? Qual é o objetivo do quarto do casal. Mas o legal, assim, que a gente fala bastante é, por exemplo, é um lugar que a gente evita trabalhar o preto, porque o preto traz introspecção. Então, normalmente a pessoa vai querer dormir, tá? Ela tende a querer, é bom, por exemplo, um lugar de meditação, porque a caverna é escura, digamos assim, né? À noite. O que a gente faz à noite? Dorme. Então, para dormir é ótimo. Então, pessoas que têm problema de insônia, essas coisas é legal. Você ter objetos pretos. Agora, para quem quer, por exemplo, ter um relacionamento com seu marido, você não vai querer que ele durma, né? Então, o que você vai ter que fazer? É legal o laranja. O laranja traz essa vontade de relacionamento. O laranja é o relacionamento. Ele traz o apetite, né? Ele é estimulante, né? Não use ele jamais na cozinha, porque senão você vai querer comer o tempo inteiro. Vai né? mesmo. Mas ele dentro do quarto é legal. Então, por exemplo, no meu quarto é todo branco e eu tenho almofadas dessa cor, né? No laranja, no tom laranja e azul. Porque o azul ele traz a concentração para aquele lugar também, porque senão a pessoa também está fora dali. Exatamente. Então é outra coisa que é legal. Deixa eu ver aqui mais alguma. Que cor usar no escritório, dentro de casa, para estimular uma criatura a parar de procrastinar. A Vivian tá precisando de empurrãozinho. Vivian, para de ficar com a Vivian é minha amiga. Para de ficar contando aí as suas fotos. Bom, para estimular, é muito legal o laranja, o amarelo, tudo isso. Agora, é aquilo que eu tô falando. Pequenas cores, entendeu? Que nem aqui, ó, tudo colorido. Porque quanto mais cor você tiver, cores assim, em pequenos focos, você traz a energia do lugar para o lugar, né? Daquela cor, a informação daquela cor, mas ao mesmo tempo nada em excesso, porque tudo que em excesso também não é bom. Exatamente. No hall de entradas... Nossa, meu hall de entradas e quarto é vermelho. Márcia! Falamos sobre isso, Márcia. Dá uma diminuída. Bom, aí depende o que você quer, né? Tem lugares que é bom, né? Se ativar. Mas aí depende, porque não descansa, você o equilíbrio tudo tem que ter equilíbrio. Por isso que eu falo, hoje, assim, teve aquela fase que a gente pintava, né? Que a gente fazia as caixas de ressonância, pintava tudo da mesma cor. Agora não, a gente faz um detalhe, um objeto, um tapete, uma manta, entendeu? Traz esses tipos de objeto. Por exemplo, para solucionar uma pessoa que tem uma casa toda palha. Ah, meu porcelanato é palha, meu sofá é palha, minha almofada tá palha, sabe? Aquele tonzinho assim. Eu falo, bota tipo estimulantes. Bota agora a almofada amarela, laranja, azul. Coloca as cores. Joga isso, porque isso vai estimular o lugar, porque ele vai levar essa informação para esse lugar. Então, ao mesmo tempo que você vai receber a apatia para que você diminua, você está colocando gotinhas de frequências para melhorar. Para equilibrar. Para equilibrar. Então, por exemplo, minha parede verde aqui tem um motivo, né? Como eu contei, minha casa é toda branco gelo. Aqui já não é mais, aqui nós já pintamos. Deixa eu ver aqui. A mesa rosa de estudos para criança. É bom? O rosa, na verdade, ele tem aquela história do rosa e azul, né, para a menina. O que ele faz? O azul, se ele é aquele azul bebê, ele leva você para uma apatia. E o rosa, quando é clarinho, ele vai levar a menina, né, a pessoa, a uma submissão. Ela sempre vai esperar que alguém faça algo por ela. Então, entra num processo realmente de submissão. Então, para algumas pessoas, por exemplo, quando são altamente... sabe, que faz tudo, não quer a opinião de ninguém, esse a gente põe objetos rosa e azul. Agora, do contrário, aí não é legal.
Olha que interessante. Então, para estudos de menina, nem pensar o rosa. Não é Tira o rosa. legal, porque normalmente a menina vai para uma submissão, né? E aí ela fica muito apática, desenvolve uma sensibilidade, vamos dizer assim, sabe? Extrema, muito. Ó, dica aí para as mulheres poderosas do futuro, tira o rosa. Tira o rosa. É porque ele é frágil, né? Ele passa Frágil. aquela historinha da fragilidade. Então, e ele já é uma cor, na verdade, que já é uma cor feita, né? Porque na natureza a gente Já não tem. mistura. É branco Que a com cor é vermelho. diferente. Isso. E é interessante que a gente né, acaba passando por clientes que contam histórias e a gente vê a história da infância, como fragilizou ela na idade adulta. Às vezes estavam em um ambiente totalmente todo pintado rosa de uma cor ou tal. Isso. E aí a pessoa não tem consciência. É claro que tudo isso depois dá para você trabalhar e mudar, tá? Claro. Mas é importante você já perceber, né? Porque minha mãe, essa questão do rosa, eu nunca gostei de muito de rosa aqui em casa, não. Minhas crianças também não. Então, mas é importante pra gente também já colocar isso, né? Pra todo mundo já crescer mais forte. Deixa eu ver que tem mais dúvida. Olha só, a mulherada tá animada aqui. Posso usar metade da parede de uma cor e a outra metade de outra cor? Exemplo, branco e azul em um quarto? Pode, na verdade você pode usar tudo, né? A história é você não permanecer muito tempo. Quanto é o tempo que você fica? Ainda mais lugares, tipo quarto, onde a gente dorme, a gente fica muito tempo lá dentro, né? Vamos dizer, praticamente 8 horas dormindo. Então, assim, nós estamos 8 horas, imagina você na frente do seu micro-ondas 8 horas seguidas, recebendo energia. Mas entendeu? se ele não tem a incidência da luz, ele não vai refletir, né? Não, ele só reflete com a incidência da luz. Incidência da luz, se dorme com a luz apagada, ele não vai Então, refletir tanto. tranquilo. Tá? Mas eu dou sempre preferência e falo para todo mundo. Cada 3 meses, se você está sentindo alguma coisa, porque a gente começa a sentir, né? Você começa a perceber incômodos. Então muda. Ou põe objetos que vão gerar outra coisa. Põe uma almofada vermelha ali, já ajuda. Sim. O azul bebê no quarto de menino, adolescente, é ruim? Na verdade, assim, o azul, ele traz um acolhimento, ele é o céu, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o azul, ele faz a gente ter mais aceitação, ele não é aquela submissão do rosa, porque o rosa é aquela cor que não tem na natureza, né? O azul já não. Mas ele pode causar, ele vai tentar ser mais interativo, aí depende, assim, do adolescente. O fato de ser esse azul, é porque me veio aqui essa questão. O fato de ser esse azul mais ligado a esse tom bebê, essa primeira infância, não vai manter a pessoa, por exemplo, o adolescente, não vai manter ele mais na infância? Sim, acaba a memória disso. Isso, ele tenta ir para a adolescência, ele tenta se tornar um homem, mas ele tá com aquela cor segurando. Até porque o adolescente, ele tá naquela fase do preto, né? Por que o adolescente vai pro preto? Porque ele quer se fechar no mundo dele, ele tá naquela fase de mudança de ciclo, eu não sei o que eu sou, né? Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso voltar para dentro. E o preto faz isso com a gente, a introspecção. Então, por isso que, se você olhar, adolescente usa muito preto. Porque ele quer ser muito introspectivo, né? Ele quer a gente acha que é elegante. Mas é porque a gente quer se afastar. Na verdade, é isso. A gente quer estar dentro de si. Né? A gente quer estar dentro. Só para vocês lembrarem, né? Aquele pretinho básico que todo mundo diminuir. Quer relaciona aí. Sim. Então, por exemplo, a roupa de magistrado, de juiz, tudo é preta. Para quê? Para que eles levem a introspecção. Porque eles precisam pensar, precisam, né, estar num outro lugar para conseguir, fora do personagem, pessoa fora, né? Porque se ele colocasse, misturar suas histórias dentro da história que vai aparecer ali, ele vai julgar de uma forma não certa, né? Então, até por isso eles utilizam roupa preta. Bem, olha só, gente, o tempo tá voando, já estamos indo aí para os últimos
13 minutos. Tem mais alguma coisa para passar para a gente? Meninas, tem mais alguma dúvida? Posso ir enquanto elas vão mandando aí, ó. Vou falando. Cores que não são legais, tá? Dessa pesquisa que ele colocou, depois vocês podem até olhar mais. Não usar verde oliva. Verde oliva causa uma insatisfação total. Os palhas que eu disse, né? Os beijinhos, os palhas, essas cores. O salmão, teve uma fase, né? Mas ele é uma fuga de enfrentamento, porque ele não é uma cor, na verdade, né? Ele só mistura. Ele estimula a ambiguidade, então tem que tomar bastante cuidado, né, com o salmão. Ele enfraquece bastante coisa, até parte de libido, desejo sexual, tudo isso, tá? Os beijinhos, os camurças, os areias, que normalmente todas as casas têm, né? Os palhas, o branco gelo. Lembre-se da apatia que eu contei da minha, tá? A gente entra num congelamento, era essa sensação que eu tinha, sabe? Parecia que estava morto, eu era uma morta-viva, num corpo andando. Era essa sensação. E aí o cinza, né? Que já é a depressão psíquica que a gente chama, porque ele é ausência total de informação. Ele é uma cor que não tem informação nenhuma. Então o seu corpo fica tentando entender o que é aquela informação que ele está dando e ele não entende. Então gera uma depressão. O verde-limão em um ambiente de produção de vídeos para trabalho, é bom? Então, ele é bom para essa purificação, né? A gente trabalha com ele para isso. Como eu disse, a gente utiliza porque ele não tem... Hoje é bom em qualquer lugar, já que a gente não quer ter coronavírus. Vamos tomar banho de verde-limão. Proliferação. Comprar uma máscara verde-limão, eu acho. Verdade. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Vou jogar algo amarelo no quarto, beleza. Melhor cor para cozinha? Cozinha, na verdade, a gente trabalha dentro do Feng Shui os 5 elementos, né? Então, é legal você ter as 5 cores aí, né? O vermelho, um pouquinho, um toque de cada coisinha. Mas da mesma forma que eu falei do banheiro, a sua cozinha também é um lugar onde a gente tem altamente higiene e cuida muito dela, porque ela representa a parte financeira da nossa casa, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar aí detalhes de verde-limão e as cores, trabalhar com algo de metal, sempre tem, porque tem a geladeira, a gente tem branco, né? A gente tem básico a água, temos o fogo, temos o metal. Então, normalmente também a pedra da terra, o que mais falta ali é um pouco da madeira. Então, eu peço muito para as pessoas colocar sempre uma planta, porque a planta é muito bacana. Sim. Que é praticamente o complemento. Mas, e na decoração, nossa, tem tanto material agora, utensílio colorido, né? Bonito ali, uns vermelhos, amarelos. Então, assim, dá uma colorida na cozinha. Até para lembrar que semana passada a gente falou que cozinha também, ligado às emoções, tem uma relação com a tristeza. Então, traz um pouco de alegria para a cozinha para você estimular o positivo e a alegria da família também. A cozinha é um ponto, assim, muito crucial numa casa. Tem a prosperidade, tem a alegria, tem tudo ali. Então, cozinha é limpa, é organizada, é colorida. Isso aí. E põe objetos de cores, é o que eu falo, um pouquinho de cada cor vai trazer as informações legais. E cores, sempre tentar trabalhar com as cores primárias, porque elas são as que trazem. E as cores da natureza, né? Por exemplo, o verde musgo, que é a cor das plantas, né? O verde-limão, que é essa higiene, essa pureza, que seria aquele verde mais claro da natureza, né? Então, na verdade, é você pensar nessa representação. O que isso representa, né? O azul. O azul é o céu, é a água. Então, assim, o azul é uma cor ótima para ser usada. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. No quarto de TV, a parede camurça. Faz o quê? Se você não quer pintar essa parede, você pode permanecer com ela. Como eu disse, coloque detalhes. Por exemplo, se é um quarto de casal, coloca laranja e azul, azul índigo. É bastante legal, porque eles são bastante estimulantes para contrapor essa cor. Você falou do verde oliva. Tem uma poltrona nessa cor. Como detalhe, posso usar ela em um ambiente?
Ah, pode. Aí depende, sim, do detalhe, na verdade, né? A verde oliva é a cor, assim, que mais a gente fala, né? De não utilizar. Ou então Mas você mesmo uma pode... almofada aí, uma Ou manta de outra uma... cor, Como chama? Manta, alguma coisa em cima. Põe uma manta branca, uma almofada. Isso já ajuda. né? O que é verde musgo? Falar sobre a cor é difícil, Márcia. Depois eu te mando É uma esse aqui, cor. ó. Não sei se dá para enxergar. Ele é mais escuro. São Não os é verdes o. escuros, é. É. E aí, meninas, mais alguma Verde de dúvida? folhagens, né? Folhagens escuras. Eu uso bastante folhagem escura. Não. Elas, elas têm o verde musgo, é mais forte. É, são as cores de folhagem, de costela de Adão, normalmente ele é um verde musgo, é aquele verde mais escurão, não é o É, verde verde. limão. Vamos lá, o que mais que você vai trazer? Tá Mais acabando, alguma coisa gente. que vocês querem perguntar? Era É, isso, na verdade, que eu trouxe, se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Mas eu acho assim que o que a gente tem que, e a intenção aqui, né, que eu acho que dessa live foi a gente pensar em transmitir, né, que a gente não leve isso como doença, né, mas que a gente leve isso para que a gente tenha noção de que às vezes a gente está sentindo alguma coisa dentro da nossa casa e a gente não está entendendo o que que é. Ah, eu já mudei um monte de coisa, eu já fui no médico, já fiz, eu tive uma cliente esses dias que me falou isso. Eu já fui no médico, já fui não sei aonde, nada muda. Aí você começa, filma sua casa para mim, mostra isso. A pessoa às vezes dorme num lugar que está causando essa apatia para ela. Então aí você fala para ela, joga umas almofadas coloridas, né? Faz alguma coisa, joga uma manta. Aí a pessoa já começa a mudar o astral. Você vê o quanto a gente exatamente. gosta de pôr cor na nossa casa, né? Uhum. O quadro de flores coloridas é bom? É muito bom. Sim, é Traz ótimo. vida, Quanto mais você. cor, É, cor. A cor marrom, sofá e tapete. aí é a mesma história, porque aí é terra, né? E a terra dá uma sensação pra gente de peso, de acúmulo, né? De ficar parado no lugar. Então aí é legal você trabalhar com outras cores coloridas que vão te trazer esses estímulos. Aí sim, se não tiver ninguém agressivo dentro de casa, de repente trabalhar com Vermelho. vermelho, mas se tiver pessoas que são, sabe, muito irritadas, aí não é legal você ter nada vermelho na sua casa, porque sempre que essa pessoa olhar para isso, ela entrar no ambiente, porque a gente não precisa olhar, tá, para nenhuma cor. Só da gente entrar, Ela lembra que eu disse que recebe. as ondas estão no ambiente, Então o Uhum. tempo todo a gente está recebendo. Com relação ao marrom, eu lembro muito que o nosso mestre falava, né? Imagina, marrom é o quê? Terra. Aí o que que você faz quando você coloca água na terra? Você está lá regando uma planta. O que que acontece com a água? Ela, ela é totalmente Sim. drenada. E é isso que o marrom faz com a gente. Então, você tem uma casa muito marrom, é como se esse marrom estivesse te sugando. Ele É vai te como segura, prender. né? Eu falo, você fica É, preso, é. você É uma tipo, sensação de segurar você mesmo. tá sufocado, tipo cair um barranco na cabeça. Você tá lá É a embaixo, você sensação. vai para esse fundo Até dessa nesse água. estudo do Osni, né, no livro dele, ele fala isso, né? Por exemplo, teve uma época que todo mundo pintava até o teto. Lembra? Fazia o teto da mesma cor É, das paredes. Ele falou assim: vocês não têm noção do que isso causa uma sensação na pessoa que está lá dentro. Essa sensação é muito negativa. E isso fica exatamente. autoafirmando todo dia. Então você imagina, todo dia você entra ali, todo dia você entra ali. Então você vai adoecendo. Por isso que ele fala que são doses homeopáticas. Você fica recebendo, recebendo, recebendo informação e não conseguindo lidar com aquilo, porque você não entendeu aquilo, né? Né? Então, aí você tem que ter as outras informações para complementar. Então, traz cor para casa, gente. Isso aí. Quanto Essa é a mais cor, dica. melhor. E dentro de banheiro, dica é botar algum vasinho, alguma coisinha que tenha, ou uma planta, tá? Que seja verde limão, é bem legal. Cozinha é legal ter algum objeto verde limão também. Mas se o tom madeira vir da quer dizer, se o tom marrom vir da madeira, tudo bem?
Não, aí tranquilo, Vivian, porque daí é outra madeira, vibração. tá? É outra vibração, ela não tem a mesma madeira do tom marrom, tá? Exatamente. Porque aí o marrom é artificial. E a vibração da madeira, Tinta. ela é ao contrário da terra, ela é para Sim, cima. ela Né? é Então, outra, de expansão. isso, toda árvore vai para cima. Então, assim, volta a olhar para a natureza novamente. O que vai para Sim. baixo, o que vai para cima. Então, lembra a gente, né, deu até polêmica, que eu falei que as pessoas para tirar um pouquinho as jiboias de dentro de casa, porque a jiboia cai muito, né? Gente, não é que precisa se arrancar, mas coloca uma outra do lado subindo. Então, né, vamos dar aquele Sim. equilíbrio. Se tem uma que desce, põe uma que sobe. Sim. Então, Lembra que os nossos olhos captam todas as simbologias, né? Como a gente começou falando aqui, tudo é símbolo. Então, exatamente. como eu tô lendo tudo isso, né? Quais são as minhas sensações dentro desse lugar? Você vê que às vezes só da gente mudar um móvel de lugar já te dá uma outra sensação, né? Isso aí. Então a gente tem essa capacidade de sentir. Mais alguma dúvida, meninas? Estamos aqui, agora está bem próximo do final. Para quem não, né, pegou aqui pela metade, eu vou deixar salva, tá? Depois também podem seguir a Fabíola, que eu sei que ela sempre posta e traz coisas interessantes para a gente aprender. Também quem está aí, veio através da Fabíola, quiser me seguir também, estou postando bastante material. Qualquer dúvida, tenho certeza que você chamar a Fabíola, ela vai auxiliar, eu também. Então, Pode me mandar, fiquem à vontade. Ficou alguma dúvida, pode mandar, Também fazemos atendimento à distância. Então, assim, fiquem à vontade, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá, meninas? Quem tem alguma dúvida específica aí, que a gente ainda pode esclarecer aqui nos últimos minutos, manda aí. E não esquece de mandar depois para as amigas essa live, falar para elas. Aquela amiga que está um pouco depressiva, vamos ver por quê, né? Dá uma olhada na casa. Sim, vamos tentar utilizar o máximo, né? Dos benefícios das cores. Eu falo, porque a gente fala o lado ruim, né? A gente tem que lembrar que existe um equilíbrio, né? Tudo é harmonia. Então, eu preciso do polo positivo e o polo negativo. Então, eu preciso de tudo, né? Porque eu não agora posso começar a falar, ai, não quero mais nada, não quero mais pôr cor. Eu tô até trabalhando em uma... trabalho com processos terapêuticos, trabalho só com Feng Shui ou só com o Theta Healing, né? E agora eu estou trabalhando em um programa em que a gente vai abraçar tanto o Feng Shui quanto o Theta Healing. Então, assim, trabalhar a pessoa e trabalhar a casa. Aí, minha filha, tem jeito não, você vai ter que melhorar. É tudo complementar, né? Na verdade, não existe separação. Toda matéria, é o que eu falo para todo mundo, é criada por você. Né? Por que aquilo está existindo dentro da sua casa? Você foi lá na loja, co-criou e comprou. Né? Então você foi lá e trouxe. Então isso tem um sentimento. Ninguém vai na loja e compra uma coisa que você não gosta. Agora, da mesma forma, eu guardo coisas que eu não gosto. Então, por que eu não gosto? E aí eu preciso, às vezes, de um processo de entendimento para me liberar dessas coisas também. Que aí é o que a gente chama de desapego, né? Exatamente. Então, dentro do lar consciente, eu também trabalho com isso, com esse processo. É um processo onde eu vou trabalhando com a pessoa o seu autoconhecimento, para que ela se autoconheça até chegar no Feng Shui. Porque aí o Feng Shui já é uma ferramenta, né? Eu falo que já é o final da linha, né? Você já com o seu entendimento. Então, aí eu já vou intencionar o que eu quero. Já é diferente. Na verdade, quando você já vai trabalhando aqui dentro, automaticamente você já vai fazer alterações. Já muda. Casa. Faz, você tem a necessidade. É incrível. É incrível que você já vai mudar. Você já vai mudar móveis de lugar, você já vai comprar uma planta nova, você vai mudar uma cor. Então, assim, não tem como. Né? Às vezes, é só você curar aqui dentro, resolver aqui, a sua casa já vai mudando. Já vai mudando. Tem alguns pontos específicos que a gente trabalha, né? Mas aí eu diria que são os detalhes para manter. A cereja do bolo, na verdade. A cereja, isso, para te segurar ali, para que você mude. Que é a simbologia. Você olhar para aquilo e se recordar. Na verdade, a gente está aqui recordando o tempo todo. Né? O que a gente é, o que a gente é, o que a gente é. Aí eu tenho duas escolhas. Ou eu sou aquele ser pobre, coitado, ou eu sou o ser legal. E aí, o que eu estou mostrando?
a depressão com o meu cinza ou eu quero mostrar o amarelo vibrante, né, do sol? É esse. Amanhã vou comprar uma sopa mais amarela. Meus amores, chegamos ao final da nossa live, entramos aqui na contagem regressiva. Fabiola, gratidão imensa por ter aceito o meu convite. Gratidão a você. Adorei, adorei. Eu sempre, nossa, adoro conversar com você. Meninas, eu espero ter nos trazido assim, um conteúdo bacana para vocês repensar aí dentro de casa como fazer. Pena, né? Que o tempo acaba. Mas, olha, se gostaram, eu trago a Fabiola outras vezes. Não tem problema, eu convido mesmo. Vamos lá, vamos convidar de outras coisas. Outras coisas. E, então, obrigada, gratidão pelo seu convite. Ficamos aqui imensamente gratas por tanto conteúdo, tanto conhecimento disponibilizado aqui pra gente. Um beijo. Beijos. Meninas, gratidão para quem assistiu aqui. Quem não assistiu, assiste depois. Manda para as amigas, para todo mundo assistir e aprender com a gente, tá bom, Isso aí. gente? Tchau. Tchau, gente. Até mais.